Boa noite. Boa noite, Amanda, Laura. Vamos dar início a mais uma live aqui do Conversa com o professor Leonardo. Hoje, uma noite especial com meu colega do IDEP, o professor Roger. Boa noite, Marinês, a Ana, todo mundo entrando. Hoje vai ser um assunto muito legal, causando polêmica na doutrina. E nada melhor do que trocar uma ideia. Boa noite, Amanda. Com o Roger. Entrou o professor Roger aí? Vamos só aguardar ali, mandar o convite aí, já vamos. Pá, boa noite. Boa noite, Roger. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos aqui. Bom, primeiramente, então, Roger, agradecer por ter aceito o convite para fazer essa live comigo. Aí estou começando esse projeto, já fiz uma live com o Alexandre, que é delegado de Santa Catarina, e é a segunda live aqui agora contigo para tratar desse assunto aqui que está causando muita polêmica, recente alteração aí no Código de Processo Penal, e aí, então, achei interessantíssimo conversar contigo esse ponto, que eu tenho certeza que vai despencar nos próximos concursos, em especial aqueles concursos do Ministério Público, não só do Ministério Público, mas tenho certeza que em todos os concursos agora, tendo em vista a quantidade de divergências, de indagações que estão surgindo na doutrina. Então, assim, Roger, só para te explicar rapidamente como é que funciona, e também para os meus seguidores, para os teus seguidores que estão entrando aí, como é que funciona, então, a conversa com o professor Leonardo. A gente escolhe um tema, e aí, como eu gosto de dizer, a estrela da noite é o convidado. Eu, basicamente, aqui vou fazer algumas provocações, mas o interessante mesmo é saber, então, qual que é a opinião, o entendimento do convidado. Então, assim, eu vou abrir para ti, então, Roger, para que você possa, então, se apresentar possivelmente para algum seguidor meu que ainda não te conheça. Acredito que a maioria já te conheça, mas que você possa apresentar, ver o que você faz, e aí depois, então, a gente já começa, então, a entrar diretamente no assunto. Claro, claro. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar aí, né, com o professor Leonardo. Somos colegas aí da Unidep, né, de mesma matéria aí, inclusive, damos aí no quinto ano a mesma matéria. Eu confesso que eu achei o projeto extremamente interessante, já acompanhei parcialmente a live anterior, e também já confessei também, né, que acabo usando às vezes algumas jurisprudências aí que o professor Leonardo também posta aí no Instagram, na prática mesmo a gente acaba utilizando. Então, com certeza, me sinto aí honrado pela participação. O canal eu acho que é de extrema importância para a gente estar difundindo também aí conteúdos, né, que estão em voga aí no penal e no processo penal. Então, agradeço mais uma vez, agradeço também ao pessoal que está nos assistindo, né, os alunos, eventualmente amigos, colegas aí. Tenho certeza que vai ser aqui, espero que seja mais um debate, né, não só comigo, mas acho que vai ser bem interessante aqui. Vamos poder trabalhar bem aqui com o nosso assunto. Com certeza, tenho certeza que vai ser uma live com bastante conteúdo. A gente já trocou uma ideia ali antes de entrar na live. Vamos aprofundar bastante alguns pontos. Eu tenho certeza que os alunos vão poder aproveitar futuramente nos concursos que forem prestar, ou também na própria vida prática deles depois, como advogados, ou então em qualquer carreira que eles forem seguir. Então, assim, eu vou fazer rapidamente uma introdução, bem rápido, só para que quem está acompanhando a live entenda qual que é o assunto. Então, o acordo de não persecução penal, ele é mais um instrumento aí da justiça penal negociada. A gente sabe que, ultimamente, recentemente, a gente está sofrendo alterações no nosso Código de Processo Penal, em especial introduzindo instrumentos da justiça penal negociada. Na realidade, o acordo de não persecução penal, ele já existia anteriormente ao pacote anticrime, mas na realidade, da forma como ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, causou muita polêmica. Ele foi, então, introduzido no nosso ordenamento por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que
que foi a resolução número 181 de 2017, que posteriormente, então, ela sofreu algumas alterações pela resolução número 183 de 2018, inclusive para corrigir alguns problemas que a doutrina já vinha apontando em relação à resolução número 181. Na realidade, ela teve não muita aplicação na prática, porque ela sofreu muita resistência da doutrina, tendo em vista que seria uma matéria processual penal sendo tratado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E dentro do próprio Ministério Público, alguns promotores também não aplicavam o acordo de não persecução penal porque entendiam que causava uma insegurança jurídica, por depois fazer um acordo e, quem sabe, posteriormente, esse acordo poder ser anulado, e aí, então, eles perderem tudo ali o que foi feito. Então, posteriormente, então, aí, o pacote anticrime, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, nós temos, então, introduzido agora, no Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal. Então, pelo menos, essa primeira crítica da doutrina em relação ao fato de ter sido introduzido no nosso ordenamento por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, esse primeiro ponto já foi resolvido. Então, foi introduzido no artigo 28A do Código de Processo Penal, que ele é um artigo bem longo, ele tem 5 incisos e mais 14 parágrafos, mas mesmo assim ele não conseguiu tirar todas as dúvidas, inclusive são várias dúvidas na doutrina, Roger, inclusive eu estava dando uma estudada em artigos, em especial, não só para live, mas também para atualizar as minhas aulas, e eu percebi que dentro da própria doutrina, pessoas que escrevem junto os artigos, como posso dar um exemplo, o professor Aurélio Lopes Júnior e o Alexandre Moraes da Rosa, em alguns pontos dentro do próprio artigo deles, eles falavam assim, olha, nesse ponto eu entendo assim, e o Aurélio Lopes entende do outro lado. Então, mesmo dentro do próprio colega, ali, num artigo, a gente acaba, então, encontrando a divergência. Então, vamos tentar, então, dirimir algumas dessas dúvidas, eu vou, pelo menos, discutir aí, chegar a um denominador comum, quem sabe, divergindo ou não no posicionamento. Então, a primeira indagação que eu queria levantar, Roger, era, talvez esse aqui, eu acredito que não vai ter tanto discussão na doutrina, porque eu acho que já está meio superado, mas eu encontrei essa discussão, em especial no Rosmar Alencar, que ele escreve, tem um livro de processo penal, e ele defende que o acordo de não persecução penal seria inconstitucional. E aí por 2 motivos. Um primeiro motivo poderia ser, então, tendo em vista que no processo penal nós adotaríamos o princípio da obrigatoriedade. E no segundo momento, talvez seja o argumento mais forte, que também é compartilhado pelo professor Pierre Sotomayor, que é um juiz de Pernambuco, e o próprio Afrânio Silva Jardim, que ele tinha feito um artigo, escreveu um artigo, ainda quando o acordo de não persecução penal estava somente regido pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas os fundamentos não mudam em relação agora à alteração, e mesmo que esteja agora no CPP. Que seria o quê? Que o artigo 98 da Constituição, ele só permitiria a transação penal. Qualquer outra forma de acordo não seria autorizado pela Constituição Federal. Então, esse seria o primeiro questionamento. O que tu entende em relação a isso, Roger? Seria constitucional ou não o acordo de não persecução penal? Sim, bom, pessoal, eu até acabei na apresentação esquecendo aqui, né, de me apresentar de forma correta ainda, né. Eu sou defensor público, né, para quem não me conhece aí, que não é aluno nosso, né, eu sou defensor público do Estado de Santa Catarina. Já venho trabalhando aí com o acordo de não persecução penal aí desde o ano passado, antes mesmo, né, da introdução que nós tivemos aí pelo pacote anticrime no artigo 28A do CPP, a gente na comarca já estava realizando esses acordos de não persecução penal, né. Então, eu atuo aí bastante no crime, né, inclusive já realizei aí, acho que em torno de uns 40 ou 30 acordos de não persecução penal, né. E eu concordo já de início com tudo que você disse, né, professor Leonardo. É um tema que muito recorrente, né? Em 2017, principalmente, eu acho ali pós a resolução, foi muito debatido, né? E agora, com essa introdução no código, então, o tema voltou, né, à tona e provavelmente vai ser objeto de questões e questionamentos em concurso público. Eu sei também que teu perfil aí tem objeto aí relacionado com a prova que a gente vai ter agora para a Polícia Civil do Paraná, né?
Então, é um tema de extrema importância para os candidatos também que querem participar da prova, né? Com relação à constitucionalidade, então, do acordo de não persecução penal, eu acho que a gente tem que dividir um pouco as coisas, né? A gente tem um momento, né, pré-pacote anticrime, que foi a resolução aí do Conselho Nacional do Ministério Público, então, né, a resolução 181, que previu lá, salvo engano, no artigo 18, né, ela traz todo o procedimento, na verdade, o PRIC, né, o procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público, e lá no seu artigo 18, ela trouxe a possibilidade do acordo de não persecução penal, né? E posteriormente a gente teve o segundo momento, né, que foi justamente a introdução do artigo 28A no CPP pelo pacote anticrime, né? Com relação ao momento atual, né, essa regulamentação no 28A do nosso CPP, eu também, até para atualizar também o material e trabalhar ali na minha prática forense todo dia, né, a primeira coisa aqui que eu achei importante trazer é que na decisão, né, que o ministro Fux ele deu na ADI 6298, né, que foi a ADI que foi ingressado aí por alguns partidos políticos, pela Associação Nacional aí também, do Conselho Nacional do Ministério Público. Teve vários autores ali, foram várias ADIs que foram juntadas, mas basicamente na 6298. Questionou-se, né, alguns dispositivos do acordo de não persecução penal, o inciso 3, o inciso 4, né? E ainda que o Supremo, né, não tenha se posicionado de maneira definitiva, né, ele somente ratificou aí a medida cautelar que foi concedida pelo ministro Fux. Com relação ao acordo de não persecução penal, nós não tivemos a suspensão, né? Assim como a gente teve, por exemplo, a suspensão com relação ao juiz das garantias, né? A gente sabe que o artigo lá que regulamenta o juiz das garantias no CPP, ele foi suspenso pelo STF. Mas com relação ao artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal, não houve aí uma suspensão. Apesar de não entrar exatamente no tema da constitucionalidade do acordo como um todo, se entendeu ali que não havia inconstitucionalidade com relação a alguns incisos que tratavam do controle judicial do acordo, né? Então, me parece que essa posição foi uma decisão aí monocrática do Fux, mas que posteriormente foi referendada, né, pelo plenário. Então, me parece que a tendência vai ser no sentido da constitucionalidade, né, do artigo 28A do CPP, né? Eu acho que a discussão maior, na verdade, foi antes, né, na pré-introdução, né, na criação desse acordo, né, desse benefício por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Os principais argumentos que a gente tem aí foi justamente o que o professor Leonardo falou, a questão do princípio, né, da obrigatoriedade, né, o princípio da obrigatoriedade. Mas esse princípio mesmo, a maioria da doutrina, pelo menos, entende que o princípio não tem índole constitucional, né, não seria um princípio previsto na Constituição Federal, então que a gente poderia, né, abrir exceções para esse princípio, assim como a gente tem com relação à transação penal, o acordo de composição civil lá do artigo 76 da Lei 9.099 e também a possibilidade da suspensão condicional do processo no artigo 89. Então, me parece que a questão da constitucionalidade pós o pacote anticrime do artigo 28 já se encontra um pouco superada, né? Não ouvido aí que tenha realmente alguns doutrinadores aí que tragam em sentido contrário, mas o que me parece que seja o tema realmente que vai ser de maior interesse vai ser a questão da constitucionalidade dos acordos que foram realizados anteriormente à entrada em vigor do pacote anticrime, né? Com relação a isso, inclusive, eu andei dando uma pesquisada, nós temos ainda duas ADIs, né, em trâmites no STF, que é a ADI 5790 e a 5793. Uma delas foi ingressada pela Ordem dos Advogados do Brasil e a outra foi ingressada aí, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, né, questionando justamente a resolução, vários dispositivos, inclusive o acordo de não persecução penal,
da resolução, prevista na resolução 181 do Conselho Nacional, né? O principal argumento que a gente tem para a inconstitucionalidade, que me parece aqui, é a questão justamente do artigo 22, inciso 1 da Constituição, trazer aí como competência legislativa da União, né? Editar normas, então, relacionadas a processo, né? Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, em tese, teria usurpado, digamos assim, a competência legislativa da União ao editar aí uma norma, né, com a previsão do acordo de não persecução penal. Os doutrinadores defendem a inconstitucionalidade, eles justamente trazem a questão com relação ao artigo 22, inciso 1, que diz que compete à União, então, legislar sobre matéria processual, né? E também trazem a questão de que não há previsão na Constituição Federal, ao contrário do que o professor bem disse aí do artigo 98, né, com relação à transação, não há nenhuma previsão desse acordo na Constituição e também não haveria a previsão, né, em nenhum tipo de tratado, assim como acontecia, por exemplo, com a questão da audiência de custódia, que era prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, me parece que o principal debate aí para fins de provas, questões dissertativas, é justamente a constitucionalidade antes da reforma, né? Aí nós vamos ter esses dois argumentos, que não é possível em razão de se tratar de norma processual, né? E nós vamos ter também o argumento aí favorável e com amparo em algumas decisões do STF, no sentido de que tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Conselho Nacional do Ministério Público, eles poderiam aí editar atos primários, né, atos normativos primários, né? E também tem um argumento muito interessante, que é no sentido de que não seria uma norma de processo, porque o acordo ele é formulado na fase inquisitorial, né, na fase pré-processual, onde nós não temos um processo, né? Na verdade, nós vamos ter aí um procedimento investigatório do Ministério Público de natureza administrativa, ou se não, o próprio inquérito policial, que também é de natureza administrativa, né? Então, me parece que a discussão seria mais pré, né, o artigo 28A do CPP. Na minha opinião, me parece que sim, constitucional, não só por esses argumentos, mas também é um benefício, né? É um benefício ao réu aí. Eu mesmo, na prática aí que nós temos, quando é oferecido, muitas vezes, né, professor Leonardo, a gente tem casos aí, vou citar aqui, por exemplo, de embriaguez ao volante, posse de arma de fogo, que nós não temos muitas opções, principalmente eu que trabalho com a defesa, do que fazer num caso concreto. Basicamente, a gente vai trabalhar com a questão da dosimetria da pena, mas a gente sabe que a absolvição é tecnicamente impossível, né? Então, o acordo vem justamente no sentido da celeridade, da economia processual. Para que nós vamos fazer toda uma instrução processual, né? Gastar aí tempo, né, e dinheiro público com uma instrução que a gente já sabe o que no final vai acabar acontecendo com ela. Então, me parece que vem justamente na questão da justiça consensual, na celeridade, na duração razoável do processo, né? Eu não vejo, sinceramente, a inconstitucionalidade, mesmo na época da resolução, como previsto agora no pacote anticrime. Maravilha, Roger, maravilha. Se eu estiver me alongando, tu vai me parando. Não, tá ótimo, maravilha, ficou show de bola. O segundo ponto, Roger, que eu acho que talvez seja um dos pontos que mais estão causando divergência na doutrina, se é possível a aplicação do acordo de não persecução penal de forma retroativa. E aí entra naquela discussão se é uma norma de natureza eminentemente processual, se é uma norma mista, e aí sim nós aplicaríamos ela como se fosse uma norma penal, e aí ela poderia retroagir. Então, no primeiro momento, nas minhas pesquisas, eu consegui constatar três correntes. Uma primeira corrente que vai dizer que caberia, então, sendo uma norma de natureza mista, caberia, então, a aplicação do acordo de não persecução penal de forma retroativa. Mas, se ainda não existisse a denúncia
pelo Ministério Público. Então, estaria, então, o seu marco estabelecido até o oferecimento da denúncia. Uma segunda corrente, então, que ela seria mais aberta, entendendo que poderia ser aplicado de forma retroativa, de forma total, mesmo que já tivesse ação penal em andamento. Inclusive, o professor Francisco Disseu Barros, ele acabou batizando esse acordo de não continuidade da ação penal. E aí, uma terceira corrente, inclusive, me chamou a atenção quando eu encontrei ela, de alguns doutrinadores que defendem que o acordo de não persecução penal ele seria prejudicial ao investigado. Então, não poderia retroagir, não pelo fato de ser uma norma mista ou se fosse uma norma eminentemente processual, mas por ela ser desfavorável ao agente. E aí, qual que seria o fundamento deles? Eu queria saber a tua opinião, Roger. Eles vão dizer que, primeiro, o investigado estaria recebendo uma pena, mesmo que não fosse uma pena privativa de liberdade, seria uma pena alternativa, ele estaria recebendo uma pena sem processo. E o segundo argumento é que vai ocorrer a suspensão da prescrição enquanto ele for cumprir o acordo de não persecução penal. Por esses dois motivos, eles entendem que o acordo de não persecução penal ele seria prejudicial ao agente e, portanto, por esse motivo, não poderia retroagir. Eu sabia o que tu pensa em relação a esse ponto? Sim, bom, primeiramente, é bem interessante esse ponto mesmo, né? Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Na semana passada, salvo engano, eu recebi aí intimação em 2 processos meus. Vou contar aqui os 2 casos. Eram 2 casos relacionados com crimes tributários, né? Que a pessoa não tinha aceitado a suspensão condicional do processo e o juiz acabou absolvendo sumariamente, após a defesa, essas pessoas em razão ali do entendimento relacionado com o artigo 2º, né, que também não vem ao caso aqui, questão da tipicidade aqui material dos crimes tributários. Enfim, eles foram absolvidos em primeira instância, o Ministério Público entrou com uma apelação criminal para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, eu sou defensor em Santa Catarina, e o tribunal, olha que coisa interessante, professor, né? Eu tenho até a decisão aqui, foi pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, recentíssima, do final do mês passado. O tribunal, antes de analisar o mérito da apelação do Ministério Público, resolveu converter o julgamento em diligência no sentido de que o acordo de não persecução penal seria uma medida despenalizadora e, portanto, que teria aí um caráter material e benéfico e deveria beneficiar o acusado. Então, e converteu, foi por ação aí, a votação foi unânime, por maioria, mas eu recebi intimação de 2 processos, então, que já não é questão em grau, né, mas em 2º grau já está no tribunal. O tribunal, sem ter pedido urgência, entendendo que a matéria era, assim, benéfica ao acusado e citando, então, que fosse realizado, aberta, vista para o Ministério Público para realizar o acordo, né? Eu concordo totalmente com esse posicionamento e parece aí, sem sombra de dúvidas, de que a gente de que sim, mais para mim se trata de uma norma aí, com certeza, portanto, deve sim retroagir, seja em 2º grau. Com relação a esse entendimento de que não seria benéfico ao acusado, né, e parece de consenso, porque há necessidade, né, da defesa concordar, né, com o benefício do acordo de não persecução penal. Então, eu acho que o defensor público ou o advogado que está representando o investigado, o acusado, concordou com o benefício, né, salvo aí, claro, casos bem atípicos, né, me parece que é benéfico, sim, ao acusado, né? Então, não me parece ter lógica aí, ter muita lógica, o argumento de que a gente estaria aí tratando de uma pena sem processo, até porque a gente tem também, de certa forma, né,
não me parece ser pena no argumento na técnica jurídica, e nós também temos aí espécies de penas, como penas restritivas, na transação penal e na suspensão condicional do processo também. Então, teria que ser levado esse mesmo argumento para esses outros benefícios. Com relação à suspensão do prazo prescricional, me parece que esse argumento também é fraco, porque não há previsão aí no artigo 28A com relação à questão da suspensão condicional do processo. Outra coisa também interessante aqui que eu acho que né, é que a Ministério Público, ela fala que com o processo arquivado. Então, dando uma não persecução penal, mesmo, né, nos processos de investigação. Mas, agora ali, o parágrafo 14 do artigo 28A, ele diz que, cumprido o acordo, o juiz vai reconhecer como extinta a punibilidade. Né? E a extinção da punibilidade, ela pode se dar em qualquer fase, tanto na fase inquisitiva, como na fase processual. Então, me parece que o Código deixou aí aberta a interpretação no sentido da possibilidade, né, do acordo ser, sim, aí tanto faz a questão da nomenclatura, do nome que for dado, mas me parece que é possível, sim, o oferecimento na fase processual. Claro que a gente vai ter que aguardar uma decisão do STJ, do STF a respeito disso, mas os tribunais de justiça parece que estão me caminhando nesse sentido, né, pela possibilidade. Ótimo. E aí, Roger, deixa eu dar uma aprofundada a mais em relação a esse ponto, e é exatamente, eu concordo contigo ali naquele ponto, porque o ponto central da diferença do que era o acordo de não persecução na resolução, que depois de cumprido o acordo, o que dizia a resolução é que o promotor ia requerer o arquivamento do inquérito, e agora, então, realmente, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Bom, entendendo então, e pelo que me parece, o que vai prevalecer na doutrina é que essa norma seria uma norma mista. Aí eu pergunto para ti, Roger, olha que interessante, que isso é um entendimento que eu vi que foi a professora Patrícia Vanzolini que ela levantou esse argumento, e na realidade eu concordo com ela. Eu acho que talvez não vai encontrar guarida nos tribunais superiores, mas eu acho uma pergunta interessante. Ela fala, bom, se nós vamos considerar que é uma norma mista, e essa norma mista ela tem que ser aplicada como se fosse uma norma penal. E aí a gente recorda, e os alunos vão saber que, conforme o artigo 2º, parágrafo único lá do Código Penal, a novatio legis in melius, ela não respeita a coisa julgada. E aí a professora Patrícia Danzolini levantou essa possibilidade, e se a pessoa já foi condenada, está executando a pena, se seria possível, então, de forma retroativa, aplicar para essa pessoa que já está cumprindo a pena por um crime que ela, desde que esteja dentro dos requisitos do acordo de não persecução penal, que pudesse aplicar para ela, então, para esse agente, o acordo. O que tu acha em relação a isso? Tendo em vista que nós estamos entendendo que vai prevalecer que é uma norma mista, como se então aplica como se fosse uma norma penal, e a gente sabe que a novatio legis in melius ela não respeita a coisa julgada. Sim, não, perfeito. Eu, sinceramente, não conhecia esse posicionamento da professora, né? O que eu só tenho uma ressalva com relação ao seguinte, né? Me parece aí, né, pelo menos no meu entendimento, que a novatio legis in melius aí, ela estaria mais ligada à questão dos crimes em si, né? Não de normas aqui relacionadas com benefícios, mas sim com alterações relacionadas com os crimes, e não necessariamente com os benefícios. Pelo menos no meu entender. Eu acho um pouco complicado na prática, né? Eu também não me oponho, digamos assim, a esse entendimento. Acho que não vai ser uma tese, me parece, que vai prevalecer nos tribunais superiores, mas também não teria nenhum problema em adotar na prática essa tese, mas me parece que haveria aí um problema justamente relacionado com a prática disso, né? Como que nós vamos formalizar isso, né? Veja, se o acusado aí, né, já transitou julgado, já foi condenado, ele pode ser condenado porque tinha uma confissão no processo ou não tinha
confissão no processo, né? Então, será que essa confissão que ele fez vai valer? Nós vamos precisar refazer essa confissão ou não? E se ele não confessou, né? Então, a gente vai também... como fica a questão? Ele vai confessar agora e vamos aplicar uma atenuante? Nós vamos realizar uma detração, eventualmente, do que ele já cumpriu de pena? Eu vejo assim que a prática disso, apesar de a gente poder ter essa discussão no meio acadêmico, né, não me parece que tenha como a gente pôr em prática esse pensamento. Vai causar muitas aí dificuldades, até porque você veja, o acordo, né, ele é homologado em tese pelo juiz das garantias, que está suspenso, né? Então, me parece que vai ser o juiz de conhecimento do processo que vai homologar, mas ele é executado, depois cumprida a pena, no juiz da execução, né? Então, pensamos num caso de uma pessoa que foi condenada, né? E a gente entra com esse entendimento. Não, temos que oferecer nesse caso aqui. Mas se ele foi condenado, está cumprindo pena, o processo já está no juiz da execução, né? Então, nós teríamos que, e muitas vezes, né, por exemplo, a minha comarca não tem presídio, então o juiz da execução não é o mesmo, não está localizado, inclusive, na mesma comarca do juiz de conhecimento, né? Isso acontece muito, né? A pessoa é condenada aqui em Pato Branco e cumpre pena, por exemplo, em Francisco Beltrão, em Curitiba, em qualquer local. Então, nós também teríamos aí uma questão relacionada com a competência, né? Teríamos que reativar, então, um processo que já transitou em julgado, já deve estar arquivado, né? Porque o PEC é um outro processo, né? Para realizar essa proposta naquele processo originário de conhecimento do acordo de não persecução penal. Então, é algo que eu acho que eu vejo dificuldades de a gente implementar isso, né? Apesar de academicamente ser possível, sim, a gente discutir, né, a possibilidade disso. Maravilha. O próximo questionamento, Roger, ele tem tudo a ver com o teu trabalho, o teu entendimento em relação à possibilidade da realização do acordo de não persecução penal na audiência de custódia. Aqui a gente encontrou, basicamente encontrei duas correntes bem fortes, uma num sentido entendendo que seria possível, e aí basicamente fundamentando o entendimento nos princípios da celeridade, da economia processual, já aproveitar a própria audiência de custódia para já fazer o acordo. E uma segunda corrente aí mais garantista, e que eu já adianto que seria, e é o que eu sigo, que entende que a audiência de custódia não seria o momento adequado para a realização do acordo. Primeiro, por várias, a gente sabe que isso é a realidade, o investigado, por vezes, está saindo de uma embriaguez, ali está ainda na ressaca de uma embriaguez. 2, daqui a um pouco ele ficou detido lá na delegacia ou no próprio presídio, e aí nem se alimentou, e aí já é conduzido, ele não estaria em condições psicológicas para poder, então, celebrar um acordo. Um outro fundamento que eu também encontrei, em especial nas cidades de defensores que trabalham em cidades maiores, seria como ele consegue chegar onde tem várias audiências de custódia no mesmo dia, para que ele consiga sentar, explicar, analisar o que tem nos autos, e aí poder sentar para conversar com o seu cliente, para poder, então, passar para ele todas as possibilidades em relação a um futuro processo, do que pode acontecer, e aí sim para poder entabular um acordo. O que tu pensa sobre isso, Roger? Até porque isso aí é o teu dia a dia. Sim, sim. Não, perfeito. Eu acho que tenho, na verdade, o mesmo posicionamento, né, Leonardo? O acordo aí de não persecução penal, na regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, tem a previsão expressa, né? Eu estou aqui, é o parágrafo 7º, artigo 18, quanto à possibilidade, né? Mas você veja que essa norma não foi repetida, né, no pacote anticrime. O pacote anticrime é bem perceptível isso, que ele repetiu, né, exatamente muitos termos do que já estava na resolução 181 do Conselho Nacional. Mas, especificamente, com relação à possibilidade do acordo de não persecução durante a audiência de custódia, não foi repetido, né? Apesar de ele não vedar, dá a entender, né, que a intenção do legislador era não deixar aberta essa possibilidade de fazer isso, ok? Na minha visão, eu acho que não se pode fazer isso, e por vários motivos, né?
alguns que você já colocou aí, a questão, né, de que justamente o acusado é pego em flagrante num crime e hoje nós temos que fazer a audiência de custódia em 24 horas. O que acontece, né? Dificilmente nesse tempo o acusado às vezes vai ter condições de refletir melhor sobre o que aconteceu, né? Muitas vezes ele ainda vai estar embriagado ou vai estar sobre o uso de substâncias entorpecentes. Eu já fui para audiência de custódia em que ele não estava em condição ali realmente de simplesmente você orienta a ficar em silêncio, porque a pessoa não estava em condições nem de responder qualquer tipo de pergunta, né? Quanto mais pensar sobre a viabilidade de fazer um acordo com o Ministério Público ou não, né? E também se ele vai, por quem que ele vai querer ser representado, né? É evidente que a gente tem a Defensoria Pública hoje na maior parte das comarcas, né? Mas ele pode também optar, às vezes, por contratar um advogado particular, né? Ou muitas vezes acaba tendo um convênio da OAB nas comarcas em que não tem defensoria pública e algum advogado dativo é nomeado para fazer essa audiência de custódia, né? Então, ele também tem que ter um tempo, uma flexibilidade para pensar sobre a defesa dele, se ele quer indicar alguém, se ele tem algum conhecido, até para realizar um ajuste de valores com um advogado, se ele efetivamente for contratar algum advogado, né? Além disso, me parece nítida aqui a posição de desvantagem, né? Se realizado o acordo de não persecução penal, né, a proposta na audiência de custódia, provavelmente vai ser utilizado qual fundamento? Olha, você está preso, né? Você está preso, mas se você aceitar esse acordo de não persecução penal aqui, né, você admite a culpa, mas você já vai sair daqui solto. Então, me parece que isso também a gente acaba aí possibilitando, não que vai ser utilizado, mas possibilitando a utilização do acordo de não persecução penal como um método de coerção aí, né, para a liberdade provisória desse investigado, desse flagrado, o que me parece que é aqui ilegal. Além disso, né, não é os fins a que se destina a audiência de custódia, né? Claramente, pela regulamentação dada pelo CNJ e também pelo CPP, os fins da audiência de custódia é totalmente outro, né? E não esse. Tanto é que o artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal, ele diz que nós temos que ter aí uma audiência exclusiva, né, para o juiz homologar o acordo e verificar se não houve coação por parte do Ministério Público, da polícia, de quem quer que seja, com relação ao acusado. Então, me parece que é incompatível a realização do acordo de não persecução penal, a proposta, né, durante a audiência de custódia, aí por inúmeros motivos, né? Não vejo também por que fazer isso na audiência de custódia. Maravilha. Só destacar aqui e agradecer a participação aí do Dr. Rodrigo Vitorino, que até ele fez uma observação aqui, contribuindo com a nossa live aqui, em relação ainda àquele ponto da possibilidade de aplicar o acordo mesmo após o trânsito julgado. Aí ele falou que o benefício restaurando a primariedade, para ele parece suficiente para, na prática, viabilizar o condenado esse direito. E ele, então, entende que deve ser analisado caso a caso. Eu particularmente, também entendo, também, como o Rodrigo, que seria possível a aplicação, tendo em vista o entendimento que seria uma norma mista que poderia, então, ser analisada, claro, cada caso a caso, mas que seria possível, então, aplicar mesmo após o trânsito em julgado. O próprio questionamento... Pode comentar, Roger. Né, eu vou até além, né? Já deixo bem claro que eu não tenho um posicionamento totalmente firmado quanto a isso, não tinha pensado nas possibilidades antes, mas eu até vou além, né? Eu me pergunto, e os casos em que o acusado já cumpriu eventualmente a pena, né? Veja só que coisa, né? Se a gente for analisar por esse âmbito do retorno, né, restabelecimento da primariedade, nós poderíamos suscitar aí, então, a possibilidade, inclusive depois da pena já cumprida, extinta, né? Veja que questão interessante, realmente. Maravilha. O próximo questionamento, Roger, na verdade são vários dentro do mesmo ponto, mas também não menos importante, talvez é um dos pontos também que a gente encontra bastante discussão na doutrina, se seria um direito público subjetivo da pessoa ao acordo de não persecução penal. E aí, dentro desse mesmo questionamento, aí os desdobramentos, em caso do promotor não oferecer, seria possível o juiz, inclusive até eu compartilhei uma decisão essa semana aqui,
se não me engano, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, se seria possível, então, o juiz impor o acordo, então, impor a obrigação do MP propor o acordo. E aí, então, dentro dessa mesma pergunta, Roger, queria saber qual que é o teu entendimento em relação, beleza, o promotor, se entender que o promotor seria um direito do MP oferecer ou não, se ele poderia, basicamente, num fundamento, dizer assim, que não oferece o acordo, porque ele entende que não seria necessário ou suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqueles famosos, aquela fundamentação genérica que os próprios tribunais superiores já estão rechaçando em relação às prisões provisórias e em outras hipóteses. O que tu acha? Porque eu tenho certeza que, na realidade, isso vai acontecer. Em muitos casos, tendo em vista o acúmulo de serviços, eles vão acabar fundamentando que quando eles não querem oferecer o acordo, que naquele caso eles entendem que o acordo não é necessário o suficiente para a prevenção e prevenção do crime. O que tu acha em relação a isso? Se é realmente um direito subjetivo do agente ou não? Sim. Primeiro, eu gostaria de dizer, inclusive, acho que entrou na nossa live o Dr. Marcos, promotor de trabalhou comigo até pouco tempo em São Lourenço do Oeste, que eu estou vendo com muito bons olhos, muitos membros do Ministério Público, eles mesmos estão tomando a iniciativa, conversando com a defesa para oferecer o benefício. Porque não é só do interesse da defesa, mas também da acusação, né? Normalmente, não sei o caso de todo o Brasil, mas na minha comarca, a gente perde aí um tempo valioso, muito valioso, com audiências aí de instrução longas, né, compridas. Então, eu acho que o acordo ele vem justamente aí para facilitar a vida de todo mundo, do acusado, da defesa técnica, do juiz e do Ministério Público. Então, eu acho que tem que ser visto, né, o acordo primeiro com relação a isso. Ele está aqui, é um novo instituto aí despenalizador, né, e que visa aí, então, a celeridade e economia processual. Com relação à questão específica aí, né, do direito público subjetivo do investigado, a impressão que eu tenho, e me parece que é praticamente certo isso, é que o STJ vai dar a mesma interpretação que ele dá à suspensão condicional do processo, né? O entendimento do STJ hoje é que a suspensão condicional do processo, me parece que vai ser levado para o acordo de não persecução penal, é de que não se trata, né, de um direito público subjetivo do acusado. Mas o próprio STJ diz que é um poder-dever do Ministério Público e que para a recusa ela deve ser fundamentada, né? Deve ser fundamentada. O que eu vejo aqui com bons olhos foram medidas trazidas no pacote anticrime como forma justamente de controle dessa fundamentação do Ministério Público, né? Eu não tenho a menor dúvida aqui de que o Ministério Público ele tem que fundamentar a negativa do acordo, né? O Ministério Público também é administração pública, né? Assim como é a delegacia de polícia, a defensoria pública. Então, todos os agentes públicos aí têm a necessidade de fundamentar a sua decisão. Então, se vai negar o benefício, né? E nega esse benefício de modo genérico, né? Como você bem disse, professor Leonardo, abre aí, né? Ele pode até realizar essa fundamentação genérica, mas abre a possibilidade. A gente tem a possibilidade do parágrafo 5º, né, do artigo 28A, que diz que o juiz ele pode, né, se considerar inadequado, insuficiente ou abusivo as condições, né, devolver os autos ao Ministério Público. Então, me parece que o juiz já realiza aí também um controle de legalidade, né, apesar dele não poder se imiscuir nessas condições no acordo, ele realiza um controle sim, de legalidade. E outra coisa que eu achei muito interessante, né, é o parágrafo 14, que diz que no caso de recusa, né, em oferecer o acordo de não persecução penal, o próprio investigado ele pode requerer a remessa, então, dos autos do inquérito policial ou do procedimento de investigação ao órgão superior, normalmente vai ser o Procurador-Geral de Justiça, né, na forma do artigo 28, para que analise se o Procurador de Justiça atuou naquele caso de forma correta, né? A gente sabe que antes, até na suspensão condicional e na transação penal, existia essa possibilidade, mas quem tomava iniciativa não era o investigado, era o juiz, né? O juiz que entendendo que o acordo
que a suspensão, que a transação não estava adequada, remetia pelo 28 ao Procurador-Geral de Justiça. E agora o Código deixa claro, né, que é um investigado. Então, me parece aí que a tomada dessa providência de forma abusiva, né, pelo promotor de justiça, sem justificar, vai abrir margem, né, para que o próprio investigado tenha mecanismos, então, de controlar a situação, de encaminhar ela para revisão, né? Então, é possível acontecer isso na prática, né? E eu acho que talvez aconteça no início, mas depois os próprios promotores vão acabar se dando conta de que isso vai dar um retrabalho, né? Vai acabar dando um retrabalho, porque o investigado, provavelmente nesses casos, vai entrar com recurso, com pedido de revisão para o órgão superior do Ministério Público. Então, não me parece que seja muito sensato a gente simplesmente fundamentar a negativa de forma genérica. Maravilha, Roger. Inclusive, esse é o ponto que eu comentei lá no início da live, que eu encontrei a divergência dentro dos próprios colegas ali do artigo. O Alexandre Moraes da Rosa, trabalhando, então, com a teoria dos jogos, ele vai entender que se o acordo de não persecução penal é um negócio, não tem como obrigar uma das partes a fazer um negócio se ela não quer. Sim. Já o professor Auri Lopes Júnior entende que, sendo um direito público subjetivo do investigado, caso o promotor não oferecesse, estaria tolhendo um direito do investigado, e aí então seria direito dele solicitar ao juiz, requerer ao juiz, então, que fosse então determinado o oferecimento do acordo. Vou criar uma profissão intermediária aí. Isso aí. Porque me parece que, apesar de não ser o direito público subjetivo, em razão da questão da fundamentação, né, me parece que ele poderia sim, né? Mas eu fico como um intermédio entre os dois. Né? Maravilha. Roger, então quase caminhando aí para a parte final infelizmente, né? Eu falei que passa muito rápido, né? Muito rápido. Então eu vou escolher, eu tinha mais vários questionamentos aqui, mas eu vou escolher um que eu acho que também é um ponto que está levantando bastante dúvida na doutrina em relação à confissão. E aí, dentro da confissão, a gente tem vários desdobramentos. O primeiro questionamento é: essa confissão aí, para que seja possibilitado o acordo de não persecução penal, ele seria só para fins de acordo de não persecução penal? Ou o Ministério Público poderia utilizar essa confissão para outras possibilidades, como uma ação de improbidade? Esse seria o primeiro questionamento. 2. Caso de rescisão do acordo de não persecução penal, essa confissão poderia ser utilizada em desfavor ali, aí já réu, né, que já não era mais investigado, já seria o réu, porque daí o promotor vai oferecer denúncia. E, por fim, um terceiro questionamento é: a confissão, quando a lei fala, seria somente aquela confissão onde ele vai reconhecer que ele praticou o crime, ou eu também poderia aceitar uma confissão qualificada, onde ele admite a prática lá da conduta, beleza, mas levanta alguma tese em sua defesa, lá uma legítima defesa, estado de necessidade, ou qualquer outro argumento. Então seriam esses 3 questionamentos em relação à confissão, para que a gente já possa ir encaminhando, então, já para encerrar a live. Sim. Perfeito esse tema, é muito interessante. Olha que coisa interessante, né, antes da gente entrar no tema aqui, né, eu disse aí no início que eu fiz algo em torno de 30 a 40 acordos aí já de não persecução penal, né? Isso aproximadamente desde julho do ano passado, né? E desses 30 a 40, até agora, eu não tive um descumprimento. Nós não tivemos na comarca nenhum descumprimento de 30 a 40 acordos de não persecução penal. E a gente conseguiu arrecadar aí, nesse período de quase um ano aí, mais de R$100 mil com os acordos de não persecução penal, né, que foram agora destinados, inclusive, para... Você vê também a questão do direito penal aí, de um benefício acabar retornando indiretamente para a sociedade, e é algo de positivo disso, né? Com relação... Então, eu digo isso porque o que acontece? Eu não tenho um exemplo prático para dar, porque como nunca aconteceu comigo um descumprimento de um acordo de não persecução penal, eu nunca cheguei a discutir isso num processo, nunca houve necessidade do promotor entrar com uma denúncia e juntar a confissão para subsidiar aí a denúncia e pedir a condenação. Então, na prática, eu não tenho uma experiência com isso. Mas, com relação à doutrina, o que a gente vê, né,
Primeiro seria, a gente tem até um enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, o enunciado 27, que diz a respeito da possibilidade da utilização da confissão no caso de descumprimento como prova, né? Por outro lado, também achei aqui muito interessante, né? A gente tem opiniões aí contrárias, né? A Auri Lopes, por exemplo, defende a questão da utilização por analogia do disposto no parágrafo 10 do artigo 4º da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosas, que trata da delação premiada. Lá tem um artigo que diz que no caso, né, de retratar essa proposta, do descumprimento da proposta, que as provas autoincriminadoras não podem ser utilizadas no processo. Então, essa delação não pode ser utilizada se houve o descumprimento. Então, achei bem interessante, a princípio, esse posicionamento. Acho que vai acabar sendo aí, os tribunais vão se posicionar no sentido da possibilidade de utilização, mas o debate acadêmico é bem interessante. Com relação à utilização do acordo para outros fins, como para uma ação de improbidade, né, é importante a gente mencionar que a própria lei de improbidade, lá no parágrafo 1º do artigo 17, ela possibilita a realização de um acordo, né, de um acordo civil, digamos, de não persecução de improbidade, né? Então, ela dá abertura para isso. Me parece que vai depender do caso concreto para que a gente determine se é possível a utilização ou não, principalmente dos termos, das condições que vão constar nesse acordo, né? Se o promotor tiver interesse em uma ação de improbidade, de procedimento, de processo, me parece que isso deveria constar, né? A lei permite, lá o artigo 17 da lei de probidade, mas me parece que isso deveria constar do acordo, uma cláusula dizendo quanto a essa possibilidade, para que se tenha ciência daquilo que, para que o réu, né, o investigado, o acusado, tenha ciência, né, dessa possibilidade. Parece que não teria como utilizar, porque se destina exclusivamente para fins do processo penal. Mas, constando uma cláusula lá, me pareceria possível, né? Com relação à questão da confissão qualificada, né, me parece também, é meu posicionamento, que vai ser aceito, sim, porque o STJ ele tem uma jurisprudência hoje bem pacífica, unânime, no sentido da possibilidade da confissão qualificada ensejar a atenuante da confissão espontânea, né? Então, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, num caso, né, tudo bem que o caso de homicídio aí não caberia em razão da grave violência, mas num caso de homicídio, se é alegado uma excludente de ilicitude, né? Não, eu confesso que eu atirei, mas foi em legítima defesa, foi em estado de necessidade. Porque, na verdade, o que você confessa não é a classificação jurídica, é os fatos, né? Eu sempre coloco muito bem isso nos processos que eu atuo, que o réu, me parece errado o posicionamento que o réu confessa o tráfico ou o uso. Não, o réu não tem conhecimento, o investigado não tem conhecimento dos termos jurídicos, muitas vezes, que ele mesmo fala. Então, o que ele confessa são os fatos. Não interessa que tipo de crime ou se ele está usando uma excludente de ilicitude. Se ele confessou o fato, isso deve sim favorecer ele. Me parece que na confissão qualificada, como os tribunais adotam esse entendimento quanto à possibilidade, não vejo nenhum problema em ser utilizado. Então, a confissão qualificada, né? A única questão que a gente vai ter aí é realmente com relação ao tráfico de drogas, e temos uma súmula que diz que para a aplicação da atenuante traficância, né? Então, se ele não confessa a traficância, diz só que estava a droga e não falar que essa droga é para uso pessoal, né? Não teria o benefício da atenuante. Me parece um contraste com a jurisprudência do PJ. Maravilha, Roger. Maravilha. Estamos quase se aproximando aqui para o final, então a gente tem 5 minutinhos. Eu só gostaria de acrescentar em relação a esse ponto aqui da confissão. Eu acho interessante o posicionamento do professor Alexandre Moraes da Rosa, porque, na realidade, quando a alteração foi feita pelo pacote, ela estaria de uma forma completa e perfeita, porque a partir do momento em que o pacote, nas alterações ali do artigo 3º,
logo depois do juiz de garantias, que o CPP proibiu agora, então, a entrada do que for produzido, dos elementos de informação do inquérito para ação penal. Como o acordo de não persecução penal ele é feito na fase pré-processual, e também tudo que foi feito lá não entraria para ação penal. O problema é hoje. Hoje nós temos esse problema por quê? Como essa parte está, então, suspensa pela liminar do Fux, então a gente não tem essa vedação da entrada dos elementos de informação para dentro da ação penal, e aí, então, talvez, nesse primeiro momento, surja um pouco mais de dúvida, e daí, posteriormente, se por acaso entrar em vigor aqueles artigos, aí, nesse ponto, vai barrar, porque tudo que for produzido no inquérito não vai poder entrar para ação penal. Bom, então, Roger, eu só gostaria de agradecer a tua participação. Se quiser dar uma última palavrinha aí para os nossos seguidores. Infelizmente, nós estamos então a 4 minutos para terminar a live. Eu falei para ti que ia passar muito rápido, tinha mais vários pontos que a gente poderia discutir. Já deixa aí um convite para uma próxima live, quem sabe a gente dar continuidade nesse ponto, ou falar sobre um próximo ponto aí que foi muito agradável, foi muito legal. Bom, primeiro, agradecer novamente, né? Quando você me falou aí que a live ia durar 1 hora, eu pensei, nossa, mas eu acho que é muito tempo aí, 1 hora, né? E agora, realmente, você tem toda a razão, né? Acho que a gente conseguiu conversar aí, sei lá, 10%, 20% sobre o acordo de não persecução penal, né? Muito longe de conseguir esgotar esse tema aí tão importante. Realmente o tempo passa voando, né? Mas isso quer dizer que o debate foi muito proveitoso, né? Do contrário, seria aí uma eternidade. Então, me parece que foi um debate muito bom. Agradeço o convite, fico à disposição aí dos nossos ouvintes, aí do pessoal que está acompanhando, né? Assim como do professor também, Leonardo, para a gente estar fazendo aí outras lives sobre outros temas, né? É de fundamental importância aí para os alunos aí que vão também prestar OAB, para os alunos também, as pessoas já graduadas aí que vão prestar o concurso agora da Polícia Civil, né? Assim como também para os outros profissionais do direito aí, muitas vezes que não têm familiaridade com o direito penal e processual penal, também conseguem se manter atualizado, né? Eu mesmo assisto várias lives aí de outras matérias, né? Direito civil, processo civil, para conseguir se manter atualizado, né? Hoje o direito é impossível você conseguir ter um domínio razoável que seja de mais aí de 2 matérias, eu diria, né? As novidades legislativas, elas vão surgindo aí com um fluxo muito alto, né? Então, agradeço, muito obrigado pelo convite, peço desculpas aí por qualquer coisa, tive que improvisar um fone aqui, eu não tenho já um escritório montado aqui, dei uma improvisada aqui. Valeu, Roger. Gente, vou entrar em contato contigo para a gente fazer uma próxima live aí, para dar continuidade nesse ponto. Quem sabe a gente conversar sobre um outro ponto aí polêmico. Tá bom? Muito obrigado, Roger. Só gostaria, então, de avisar o pessoal que está assistindo nós aí, os meus seguidores do Roger. Quem quiser amanhã, então, amanhã às 3 da tarde, eu faço uma live para falar sobre o princípio da legalidade. Estou fazendo uma série de lives aí para o pessoal que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Paraná. E no próximo sábado, então, dentro do projeto Conversa com o professor Leonardo, eu vou dar início, então, a uma série de lives também com alunos, meus acadêmicos do NIDEP, e a primeira acadêmica que vai participar comigo da live é a acadêmica Amanda, que ela estava aqui na live assistindo nós. Então, vai ser bem legal, então, uma oportunidade para os acadêmicos também poderem, então, trocar uma ideia com nós. Muito bacana. Valeu, Roger. Boa noite, abração. Valeu, um abraço, bom sábado. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais.